Eu quero apresentar a igreja, muitos irmãos já conhecem, o Júnior, como a igreja conhece, Zé Carlos Júnior, ele é o marido da Marilda, então, popularmente, o Júnior é conhecido como Júnior da Marilda. Talvez o Zé Carlos pouca gente conheça, mas quando eu falo Júnior da Marilda, aí a turma já passa a conhecer. O Júnior chegou para a nossa igreja há algum tempo, é facilitador da EBD, é do grupo de jovens casados, tem servido a igreja, é bênção de Deus, homem de Deus, e hoje vai falar aos nossos corações. Tenho certeza que a palavra exposta na instrumentalidade do Espírito, através do seu servo, vai nos abençoar nessa noite, amém? Vamos orar. Senhor, está aqui o teu servo, ó Deus, que tudo que é dele seja esvaziado agora, que o teu Espírito o preencha, e que nesse tempo, Senhor, ao falar, ao ministrar a tua palavra, a tua igreja, nós sejamos impactados pela tua palavra, pelo poder que vem do teu trono de graça. Ó Deus, flua em nós rios de água viva. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a igreja. A pessoa orou. Orou, tem que dar aquele Deus abençoe poderoso. Vou pegar aqui minha cola. Bom, eu sou o Júnior da Marilda. Hoje, literalmente hoje, eu faço 2 anos e 1 dia na PIB. Meu primeiro dia foi dia 6 de agosto de 2017. E preciso falar que é uma bênção estar com vocês. É uma bênção poder construir o reino com vocês, participar do reino com vocês. Apesar de eu fugir muito de trabalho, o pastor Jean ficar ali, vem, faz isso. Eu fugindo, o pastor Jean, vem. Mas é uma bênção. A gente não foge porque a gente tem medo. A gente foge porque todo texto é uma denúncia. Então, quando a palavra de Deus fala, não se canse de fazer o bem, é porque fazer o bem cansa. E a gente está aqui, não está brincando. A gente veio aqui para orar, a gente veio aqui para aprender da palavra. E eu preciso confessar que meu coração estava muito cansado quando eu vim para cá, muito cansado. E principalmente as palavras do pastor Pedro me abençoaram muito. E do pastor Jean, que chegou depois de mim. Me abençoaram demais. E sem prolongar muito, a nossa reflexão hoje, ela é em Lucas 4, de 1 a 13. E eu queria, vocês estão meio juntos, né? Então, assim, a gente vai ler 3 textos. Esse é um, Lucas 4, de 1 a 13. O segundo texto é Gênesis 3, 6. Então, quem estiver junto aí, um abre em Gênesis, o outro abre, porque esses aplicativos da Bíblia não permitem ler mais de um texto ao mesmo tempo, né? E o terceiro texto é 1 João 2, 16 e 17. O título que eu dei foi A Tentação de Jesus e seus ensinamentos para a compreensão bíblica da unidade da palavra de Deus. Primeiro Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada naqueles dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse então, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra de Deus. E o diabo o levou, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse, dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque me foram entregues, e as dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o levou a Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele ordenará os seus anjos a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, está dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando terminaram todas essas tentações, o diabo se apartou dele até tempo oportuno. A minha reflexão ela tem 2 objetivos. Uma seria extrair o que desse texto abençoa a nossa vida em termos devocionais. Quando a gente abre o texto, o que esse texto, ou a riqueza dele, por trás dele,
abençoa a nossa vida. E o segundo é buscar perceber a importância do estudo bíblico. Isso por quê? Porque a nossa leitura bíblica, nossa não, mas eu digo assim, a leitura comum hoje em dia, ela é muito influenciada, me perdoe para quem gosta, mas pelas caixas de promessa. Tem alguém que não sabe o que é uma caixa de promessa? O que é uma caixa de promessa? Caixa de promessa é uma caixinha, e essa caixinha tem um monte de versículos dentro. Aí o que a pessoa fala? A pessoa diz, eu quero ser abençoado hoje. Poxa, eu quero um dia poderoso. Aí vai lá, o que você faz? Vai na caixinha, pega um versículo, fala assim, não, esse versículo me abençoou. Isso é maravilhoso? É maravilhoso, porque a Bíblia, Marcos 4, se eu não me engano, fala que o reino de Deus é semelhante a um cara que deixou cair uma semente no chão e a semente plantou, porque o reino é assim. O reino dá fruto por si só. Mas, quando nós lemos um versículo separado, ou quando nós acostumamos a fazer isso, nós perdemos o contexto de por que aquele texto está ali. E por isso que é tão importante o estudo bíblico. É difícil, às vezes, para a pessoa mal iniciada, que entenda todas as nuances do que está acontecendo naquele texto. E tem textos que nós dependemos de outros textos para poder entender. É fundamental. Se a gente não buscar mais de um texto, a gente não vai conseguir compreender toda a riqueza do que está sendo falado ali. Antes de entrarmos no texto, preciso perguntar, o que a gente procura na palavra? Quando a gente abre a palavra, o que a gente está procurando ali? Hoje em dia as pessoas procuram alimento espiritual. Eu vou abrir a Bíblia porque nela vai ter um texto que vai me abençoar e esse texto vai me ajudar a enfrentar as armadilhas do inimigo, etc. Tal. Essa é, com certeza, uma das coisas que a gente utiliza na palavra. Outra coisa que as pessoas utilizam na palavra, um objetivo ao ler a palavra, aliás, é conhecer mais de história. A gente utiliza a palavra de Deus como um quê científico também, porque aconteceu isso em Jerusalém, no ano tal, no ano da morte do rei Uzias. A gente tem marcos históricos. Nós lemos a Bíblia e a Bíblia se lê de uma forma histórica. E outra coisa que, infelizmente ou infelizmente, não sei, a gente utiliza a Bíblia é para subsidiar a legitimação de discurso. Eu tenho um discurso prévio, e eu quero que a Bíblia concorde com o meu discurso no mundo. Aí eu uso a Bíblia para isso. Isso é o que mais acontece na história. Eu estou me formando em história. Então, assim, o tempo inteiro a gente vê atrocidades que aconteceram na humanidade a partir da palavra de Deus. As pessoas pegaram versículos soltos, pegaram coisas soltas e fizeram atrocidades. Então, assim, a Bíblia, infelizmente, foi muito utilizada para legitimar discursos absurdos. E entender para que serve a palavra é fundamental para a forma como a gente se relaciona com ela. Porque ela pode ser um amuleto mágico. Eu utilizo isso aqui porque eu tenho que deixar ela aberta no Salmo 91. Eu tenho que deixar ela aberta no Salmo 23. E ela pode estar aberta, ela pode estar no seu aplicativo, ela pode estar... Eu tenho 700 Bíblias em casa e ela pode não estar no meu coração. Ela pode estar fisicamente em um monte de lugar e ela não ser referência para o meu caráter. E esse é o nosso problema, não é? O nosso problema, a gente pode orar aqui, a gente pode orar por 700 pessoas e pode ser mau caráter. Isso significa o quê? Que no reino nós temos um problema. Porque Jesus veio primeiro para transformar o nosso caráter. Jesus veio primeiro para transformar a nossa vã maneira de viver. Certo? Amém. Então, quando nós lemos Lucas, esse texto de Lucas, o que enxergamos? Se a gente der uma passada assim, flash, em cima do texto, a gente enxerga que Jesus venceu as tentações. Não foi? Jesus teve 3 tentações, o diabo chegou, tentou, Jesus usou a palavra e Jesus passou pelas tentações e venceu até momento oportuno, é o que diz o texto, né? Assim, Jesus vence o diabo depois, mas nessa hora ele se livra dessas tentações. A segunda é que Jesus venceu, inclusive usando a palavra de Deus. O diabo cita a palavra, isso é incrível, né? Porque se a gente não souber a palavra, o diabo pode nos enganar com a própria palavra, né? Ou seja, isso, irmãos, fiquem atentos, porque o diabo conhece a palavra, e às vezes a gente precisa conhecer a palavra para lutar contra a palavra que o diabo usou da palavra.
Entenderam? Amém? Ah, tá, beleza. Só que isso é uma leitura superficial. Eu li o texto, Jesus foi tentado, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, mas por que o Espírito Santo levou Jesus para lá? Ah, não sei, vou pular. Aí Jesus foi tentado, respondeu, venceu. Acabou o texto. Pô, glória a Deus, Deus falou comigo hoje, foi uma bênção, fecho a Bíblia e vou embora. Isso é um olhar superficial. Porque para a gente entender o que está sendo falado aqui, nós dependemos de Gênesis 3:6 e nós dependemos de 1 João 2:16 e 17. Gênesis 3:6. Tem alguém com voz de trovão que podia ler esse texto? Voz de trovão, aquela voz de trovão, tem? Alguém? Alguém? Bom, eu não tenho voz de trovão, mas eu tenho microfone, né? Cadê? Vamos lá. Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto, comeu, deu ao seu marido, e ele também comeu. Fundamental esse texto. Guardaram? 1 João 2:6. 2:16 e 17. 1 João 2, 16 e 17. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que esses dois textos são fundamentais para entender a tentação de Jesus? Alguém sabe, de verdade, assim? Por quê? Pá. Hã? Porque fala do pecado. Isso é fundamental, gente. E aí a gente começa a entender, a colocar os textos. A gente precisa colocar os textos. Eu tive que fazer isso em casa. A gente tem que colocar os textos numa planilha de Excel. A gente coloca o texto numa planilha de Excel e bota um texto sobre o outro. E a gente começa a entender que, olha que incrível, eles estão na mesma ordem. Então, se a gente colocar primeiro, vamos pensar em ordem cronológica. O primeiro texto é o de Gênesis. Alguém discorda? Ninguém, né? Gênesis. O segundo texto é a tentação de Jesus. Jesus foi tentado, deve ter contado isso para os seus discípulos contaram isso para todo mundo, e João Marcos escreve isso, porque João Marcos é o primeiro evangelho que existe. Certo? Ok? É provavelmente isso aí. E o último de João. João explica o que está acontecendo. Então, se a gente botar o texto de João primeiro, qual é a primeira atração que a gente tem lá em 1 João? A cobiça da carne. Certo? Como é que está lá em 1 João? Porque tudo que há no mundo, aí alguns textos aparecem 2 pontos, outros aparecem vírgula, alguns aparecem tracinho. Mas eu fico com os 2 pontos e o tracinho. Porque é tudo que há no mundo, 2 pontos. Aí ele explica o que é esse tudo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, certo? Primeiro, cobiça da carne. Qual é a primeira tentação de Eva? Como é que Eva, o que o texto de Eva diz? Quem está com Gênesis 3:6 aí? Oi? O primeiro. Ela era agradável ao paladar. A cobiça da carne, ela é agradável ao paladar. Qual é a primeira tentação que Jesus sofre? É isso. É uma sequência que o próprio Jesus, ao contar a história aos seus discípulos, ele conta nesta ordem. A primeira tentação é carne, é subsistência, é necessidade física, é necessidade fisiológica que nós temos. Segunda, partindo de 1 João, cobiça dos olhos, certo? Certo? Gênesis 3:6. Qual é a segunda coisa que Eva fala, que Eva vê? Era atraente aos olhos. E 1 João é a cobiça do quê? Dos olhos. E Jesus é tentado no quê? O diabo leva Jesus a um outro lugar
e mostra para Jesus os reinos e a glória dos reinos. Jesus é tentado no quê? Nos olhos. Olha que coisa, nem inventei, estava escrito já isso. Jesus é tentado nos anseios do que ele pode ver. Ele vê, aquilo é atraente a ele. E a terceira coisa, soberba da vida, ou ostentação dos bens. Tem Bíblia que aparece ostentação dos bens. Qual é a terceira coisa de Eva? A árvore era desejável para obter conhecimento. E o relativo em Jesus é que o diabo leva ele para Jerusalém. Olha que coisa. O diabo não leva ele para Nova York, não leva ele para Londres, não leva ele para Mesopotâmia. Jerusalém não era o centro do mundo naquela época. Não leva ele para Roma. O diabo podia levar Jesus para Roma, porque Roma era o centro do mundo na época. Por que o diabo leva Jesus para Jerusalém? Porque o terceiro pecado, a terceira tentação que Eva sofre, ela é uma tentação que ela é central. Porque ela diz sobre domínio, sobre poder. O pecado original do homem é: eu não preciso de Deus para dizer o que é certo e errado. É a soberba da vida. E aqui o diabo está colocando para Jesus uma ideia de autonomia. Eu te levo para Jerusalém, eu te dou Jerusalém. Você não é aquele que quebra o templo e em 3 dias você refaz? Eu faço a mesma coisa por você, vai lá. E Jesus se nega a isso. Olha que coisa. Vocês já conseguiram perceber que os 3 textos estão conectados? Eles são o mesmo texto. Eles são a mesma ideia teológica passando. Que acontece lá em Gênesis. Jesus usou o mesmo arcabouço para falar sobre o período dele em tentação. E João, complementa no final. E João complementa para que a gente entenda isso. Por quê? Voltando para 1 João 2, vamos voltar ao 14. Diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da vida, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Jesus cumpre aquilo porque todos nós cumprimos isso. Todos nós tentamos isso. Nós somos tentados nas mesmas coisas. Ou por acaso alguém aqui não é tentado em querer ter algo melhor, talvez por um meio mais fácil? Quem não gostaria de ter uma casa confortável, um carro gostoso, sabe? Quem não quer isso? Alguém não quer isso? Quem não quer comer as melhores comidas? Quem não quer estar nas melhores situações? Quem não quer ser reconhecido? Quem não quer olhar alguma coisa e ter aquilo no momento em que se olha? Só que muitas vezes esses desejos nos apontam para uma direção contrária que Deus está apontando. E Jesus foi confrontado nisto. Olha, avançar neste caminho já vai te afastar da eternidade. Óbvio que não afasta da eternidade, porque todos nós vamos viver para sempre, mas viver para sempre é estar com Deus. Você pode ter uma morte eterna, mas estar com Deus para sempre, o reino de Deus que a gente vai viver no futuro, mas a gente já vive agora, é um desafio. Esse texto não fala sobre as tentações que a gente tem no dia a dia. Esse texto fala sobre o nosso caráter. Sobre o quanto que as paixões da vida
estão nos vencendo. E aí a gente fica numa situação, olha, eu estou perdendo muito, as tentações estão ganhando. E João arremata isso de uma maneira maravilhosa, comparando obedecer a Deus com amar a Deus. Talvez a nossa receita, ela seja mais viva no nosso coração, se a gente entender que obedecer é um ato de amor. E que há um caminho de ser suprido por Deus na obediência. Há um caminho de ser abençoado por Deus, de entender a mão de Deus, mesmo quando as coisas que a gente não quer que aconteçam, aconteçam. Ou mesmo que as coisas que a gente quer que aconteçam, não aconteçam. Porque Ele continua sendo o Senhor. Ele é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas o pecado original faz com que a gente não queira o domínio dele sobre nós. A gente chega lá e fala assim, Senhor, abençoa estes meus sonhos. Aí Deus levanta a mão e fala assim, olha, mas eu não concordo com esse sonho aqui que você tem. Não, Senhor, só abençoa, que aí eu resolvo lá na frente. Aí a gente vai vivendo assim. E eu nem estou falando daquela ideia, sabe, que a gente, sabe, pede orientação para uma coisa específica, como a gente precisa hoje. Eu estou falando sobre os problemas de caráter, desvios de caráter, pecados, taras, maluquices, doideiras, coisas que estão no submundo da nossa mente. É disso que eu estou falando. As coisas do dia a dia são as coisas do dia a dia, a gente vai orar por elas, óbvio. Mas contra desvio de caráter, só Jesus. Só o sangue de Jesus, irmãos. É o que o apóstolo Pedro fala em Mateus 19. Quem pode ser salvo? Jesus fala, ninguém. Mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E assim, o que eu apresento para vocês é essa leitura articulada da Bíblia. A leitura articulada da Bíblia nos aponta que existe algo muito mais profundo do que aquilo que a gente olha superficialmente. O que é pleonasmo, né? A gente olha a Bíblia e às vezes a gente acha que está se alimentando, mas a gente não está nem no... Sabe, qual profeta? Eu esqueci qual profeta. Se é Ezequiel, se é Jeremias, acho que é Ezequiel. Que está entrando no rio, e as águas estão nos artelhos, aí ele entra mais um pouquinho, as águas estão no joelho, não é? Ezequiel, né? Entendeu? Ele está entrando, mas não mergulhou, entendeu? E a palavra de Deus é a mesma coisa, a gente pode ser, nesse mundo aí que tem tanta gente em nome de Jesus falando, a gente pode ser enganado, tendo a Bíblia todo dia, e lendo a Bíblia todo santo dia. Se a gente não decidir em profundidade mergulhar na palavra. A gente precisa, como os bereanos, né? Que iam conferir na palavra tudo que era falado. A palavra de Deus serve para nos apontar a história da salvação. A palavra de Deus serve para nos dar spoiler da eternidade. Jesus vence. Está tudo ruim, está tudo complicado, está tudo explodindo. Mas Jesus venceu no final. E glória a Deus por isso. Porque eu entendo pela palavra de Deus também que um planta, o outro rega, o outro faz outra coisa, que eu não preciso ver o resultado do meu trabalho para entender que Deus na eternidade está trabalhando. Ele está trabalhando e Ele é Deus, e não interessa se eu vou ver o resultado daquilo que eu fiz ou não. A glória é dele. E a outra coisa é que a palavra de Deus serve é para nos dar subsídios para poder imitar Jesus. Sem Jesus a gente olharia para isso e falar assim, realmente Eva foi tentada e eu perdi. Mas Jesus mostra, não, dá para vencer.